Azuda dirinde mango yarche kita nimanga ba tichari yore. Tan di tolia Hoje é o quinto dia dos nossos ensinamentos de verão Marmon. nangengi. Kumbakaki. Sume lama jugu kewe shinyen namada. Deshin E eu gostaria de oferecer as minhas saudações a todas as pessoas que estão ouvindo pela internet e as nossas comunidades nos diversos monastérios, incluindo os geshes, lamas, tulcos, membros da Sangha, monges, monjas. E também gostaria de oferecer as saudações a todos os monásticos e também a todas as pessoas leigas que estão nos assistindo pela internet. E então, no outro dia, eu perdi a minha conexão de internet. Então, não foi possível dar continuidade aos ensinamentos. Então, eu não estou exatamente certo onde que foi perdida, a partir de que ponto foi perdida a transmissão. Então, eu pensei em começar hoje falando a respeito da liderança da Sangha. Então, estudioso indiano, S.R. Goyal, ele afirma que durante a vida do Buda, ele era reconhecido como líder da Sangha. E se nós falarmos isso em termos comuns, realmente é como um líder, um chefe. E a razão pela qual nós podemos dizer que o Buda era o líder da Sangha é que a primeira condição para poder adentrar na Sangha é que você deve primeiro se refugiar nas três joias. E quando você se refugia nas três joias, primeiro você deve tomar refúgio no Buda. Você deve tomar refúgio no Buda, Dharma e Sangha. Então você pensa no Buda como um diretor, o professor, o líder, aquele que irá te guiar e que irá te mostrar o caminho. Então, no momento em que você adentra a Sangha, a partir disso, todos aceitam o Buda como guia no caminho, como líder. Então, ele diz que isso é o que faz ser muito claro que o Buda era o líder. Mas a diferença é que nessa época na Índia, havia diversas tradições religiosas ou escolas diferentes. E cada uma dessas escolas, elas tinham um líder da sua própria religião ou da sua própria escola. E o líder de cada uma delas eles eram o líder supremo das suas comunidades. Então, eles eram tratados com grande respeito. E também havia as comunidades de monásticos. Então, eles também direcionavam os monásticos a respeito de como eles deveriam direcionar as suas vidas, o que eles deveriam fazer, o que eles deveriam abandonar, e eles também criavam as regras. E a pessoa que determinava essas regras e que guiava a Sangha de monásticos era o líder dessa escola, dessa tradição. E também houve um ponto em que havia uma pessoa que seria como um detentor da linhagem, um sucessor. E eram os próprios professores, os próprios líderes que apontavam esse sucessor. E nessa época havia a tradição que os líderes dos grupos religiosos, eles próprios apontavam o seu sucessor para que as pessoas continuassem a deter os seus ensinamentos. Então, muitas pessoas de dentro da Sangha, de fora da Sangha, perguntavam ao Buda, quem será o seu sucessor? Quem tomará o lugar do Buda? Quem liderará a Sangha quando você falecer? E muitas pessoas, então, faziam essa pergunta ao Buda.
E, posteriormente, ainda houve muita desarmonia entre o Buda e o Devadatta. Aconteceram muitos conflitos. Devadatta era o primo do Buda. Então, Devadatta era um filho do tio do Buda, do tio paterno do Buda. Então, eles eram primos. E a principal razão da disputa entre ambos era que o Devadatta ele tinha a esperança de que ele seria nomeado como sucessor do Buda, de que ele seria o sucessor do Buda. E que então a autoridade, a liderança da Sangha seria passada ao Devadatta. E ele chegou a pedir ao Buda, por favor, me passe, me dê os seus discípulos, eu irei cuidar deles. Ele disse isso ao Buda, mas o Buda não aceitou. E então, por essa razão, como se iniciou um grande conflito entre Buda e Devadatta. E há diversas histórias a respeito disso, a respeito de o que Devadatta fez no intuito de se vingar do Buda. Mas o que mostra isso é que, na verdade, a Sangha nessa época, ela se estabeleceu de acordo com procedimentos mais democráticos. E a Sangha ela funcionava de uma forma com decisões coletivas e não apenas de uma pessoa individual. E da mesma forma, mesmo para o Buda, nós normalmente chamamos o Buda de o professor, o mestre. Porque o Buda é aqueles que nos dá instruções de fato a respeito da nossa natureza última. E o que deve se fazer e o que deve se abandonar. Então, ele é aquele que aponta e que dá instruções. Mas ele não é como um rei que dá comandos aos membros da Sangha. Ele não era como uma pessoa que tinha autoridade ou poder sobre a Sangha. E o próprio Buda falava isso. Então, por essa razão, isso nos mostra que a Sangha primariamente estabeleceu e seguia procedimentos democráticos. E da mesma forma, o Buda, ele frequentemente falava para a Sangha, você deve ser o seu próprio protetor, vocês devem ser o seu próprio protetor, seus próprios protetores. Não há nenhuma outra pessoa que pode ser o seu protetor. E ele também dizia que vocês devem tomar refúgio no verdadeiro Dharma. E quando nós tomamos refúgio nas 3 joias, certo? Mas aquele, na verdade, que realmente te protege do perigo é o Dharma. Então, ele enfatizava isso. Então, na verdade, quando você vai tomar refúgio, ele falava, você está tomando refúgio no verdadeiro Dharma. Do contrário, você não vai tomar refúgio em uma pessoa e um sucessor do Buda, em alguém externo. E da mesma forma, o Buda ele também aconselhou seus discípulos a não considerarem como importante o seu corpo. Ao invés disso, eles deveriam valorizar as instruções e os ensinamentos que o Buda preferiu. E, em particular, no momento em que o Buda passou ao Parinirvana, de acordo com a tradição Theravada e com as escrituras originais budistas, se nós olharmos o que está descrito ali, quando o Buda ele adentrou no Parinirvana, o contínuo do Buda cessaria como um fogo que se apaga. E então, por essa razão, ele não seria capaz de fazer qualquer coisa no futuro pela Sangha. Então, o testamento que ele deixou era de que ele encorajou os seus discípulos a considerar o verdadeiro Dharma como refúgio e tomar o Pratimoksha Sutra como um professor. Então, esse estudioso Goyal, ele diz que ele pensa que isso é verdade. Então, por essa razão, depois que o Buda passou para o Parinirvana, havia o reinado de Magadha e havia um grande ministro chamado
Varshakara. E o Varshakara, ele perguntou ao Ananda, no futuro, qual indivíduo irá liderar a Sangha? Quem será o líder da Sangha? E o Ananda imediatamente respondeu, no futuro, a Sangha seguirá a direção do verdadeiro Dharma, as instruções do verdadeiro Dharma. E o Buda nunca disse que haveria um sucessor. E que a Sangha deve seguir o verdadeiro Dharma. É isso que o Buda ensinou. Então, por essa razão, todas essas razões, para sumarizar tudo, o Buda, ele organizou a Sangha de forma que ela tivesse procedimentos democráticos. Lara, a Karen está a chamar por si. E, além disso, ele também ensinou que quando surgissem disputas dentro da Sangha, isso também deveria se resolver de uma forma democrática. Quando há comunidades de Sangha, e há muitas comunidades diferentes, as Sanghas, elas têm um certo limite, e elas se tornam comunidades autônomas, unidades autônomas. Então, algumas vezes os membros da Sangha que vivem dentro de um limite, eles tinham seus próprios anciões sêniores. Havia membros mais avançados da Sangha. E quando havia disputas dentro da Sangha, a maioria das disputas eram resolvidas pelos dois lados da disputa que se encontravam cara a cara. E também é visto na Vinaya que ele tinha uma maneira de contar com varetas. Esse era como um método para usar numa votação, com essas varetas de contagem. Naquela época era usado por muitos membros da Sangha. Então, dessa forma, eles poderiam ver qual que era a opinião da maioria da Sangha, contando essas varetas. E dessa forma, eles poderiam determinar quais opiniões prevaleciam dentro da Sangha. E da mesma forma, se havia uma pessoa que supervisionava essas varetas de contagem, nós podemos dizer que ela era como um contador de votos. Então, essa pessoa ela era um contador das varetas de contagem. E então, ela contava os votos que eram emitidos. E, de formas ordinárias, se havia alguma disputa que não era possível de ser resolvida de maneiras comuns, então eles faziam um grupo separado para resolver esse conflito. Então, esse era um outro tipo de procedimento que eles tinham. E, de acordo com o Sutra Theravada do Parinirvana, e também nossos textos Vinaya tibetanos, quando se fala das pessoas da área de Vrije, provavelmente isso é perto da área de Vaishali, havia um pouco uma disputa das pessoas de Vrije e do povo de Magadha. Então, o povo da área de Vrije o Buda ensinou a eles os 7 dharmas que previnem a ruína, para que eles fossem prósperos. E da mesma forma, ele ensinou a essa Sangha muitos dharmas. E há muito para dizer a respeito disso, mas devido ao pouco tempo, eu não falarei a respeito disso em detalhes. Mas, em todo caso, a organização das Sanghas era democrática. Era uma instituição democrática. A Sangha como um todo tinha autoridade. Então, a questão é, qual a autoridade que o Buda tinha dentro da Sangha? Agora, pensando a respeito disso, pesquisadores modernos, eles têm posições muito diferentes.
O estudioso japonês Ui Hakujo em particular, que ele não tinha nem poder na Sangha, e que o Buda, ele mesmo, era como um membro da comunidade, ele era apenas um indivíduo, membro da Sangha. Ele não tinha nenhuma autoridade especial. Essa, ao menos, era a forma que o Buda pensava, é o que ele diz. E há um outro estudioso, S. Watanabe, e ele diz que, em termos de prática budista, não há realmente dúvida sobre quem tem autoridade ou não. Não há procedimentos dessa forma dentro do budismo, ele diz. E também há um estudioso, S. Dat, que diz que dentre os budistas, não havia nenhuma pessoa que tinha um poder básico ou a capacidade de influenciar a Sangha inteira. E também um outro estudioso, B. Matsumoto, que ele diz que durante a vida do Buda, e também por mais 100 anos após o Buda passar para o Parinirvana, não houve nenhum líder do budismo que pudesse ser considerado como sucessor do Buda. E também há um outro estudioso, K.N. Jayatilak, ele diz que todo pensamento nas escrituras budistas, ele deve ter como fundamento apenas o pensamento do Buda como autoridade. Então, portanto, o Buda ele tinha um certo grau de autoridade. E, da mesma forma, um outro estudioso chamado Kitagawa, ele diz que quando o Buda estava vivo, ele sim, ele tinha autoridade. E a razão para isso é que, a respeito de todas as visões, meditações e condutas para a prática, tudo isso era determinado de acordo com o pensamento do Buda. Mas quando o Buda ele estava prestes a passar para o Nirvana, ele expressou a sua esperança de que os seus alunos ali apenas buscassem refúgio no Dharma. Mas o Dharma, ele não é algo que pode realmente se fazer conhecido para nós. Então, os alunos, eles tomaram as instruções que ele deu e quaisquer explicações e tomaram isso como base, como Dharma. Então, era isso que o Buda considerava como autoridade. Então, o Buda ele era considerado como tendo alguém que tinha um certo grau de influência e poder. Mas, de qualquer forma, há muitas contradições. Alguns estudiosos dizem que ele não tinha nenhuma autoridade particular, alguns dizem que ele tinha. E eles dão muitas evidências e argumentos diferentes, mas que são muito contraditórios. Há muitos pontos nos quais as evidências, as suas linhas de raciocínio e as evidências que eles apresentam são muito diferentes e contraditórias. E também é dito que o Buda ele disse aos seus alunos que vocês devem se considerar como uma lâmpada, tomem o verdadeiro Dharma como seu refúgio. E o Buda, ele não aceitou, durante a sua própria vida, que ele realmente tivesse qualquer autoridade. Se ele tivesse alguma autoridade, ele não diria que, para os discípulos, que eles deveriam se proteger e que eles são os próprios protetores. E o Buda disse que eles deveriam proteger a si mesmos. E uma outra coisa que nós precisamos pensar também é que o Ananda nunca perguntou ao Buda quem seria o detentor da linhagem, quem seria o sucessor do Buda. Então, qual a razão para pessoas externas à Sangha, como o Varshakara, perguntar ao Buda isso? Então, por que o Ananda nunca fez essa pergunta? Deve haver uma razão para isso. E da mesma forma, se os discípulos do Buda,
Eles reconheceram o Dharma como autoridade suprema e o refúgio último. Então, isso não seria a mesma coisa. Então, de acordo com o pensamento desse estudioso indiano, o Dharma é basicamente o caminho ensinado pelo Buda. E isso é o mesmo que reconhecer o Buda como sendo autoridade, como sendo aquele que tem poder. Quem ensinou o Dharma foi o Buda. Então, quando nós falamos a respeito dos ensinamentos do Buda terem autoridade, naturalmente, nós vemos que o Buda ter autoridade é algo que é natural, que ocorre naturalmente. Então, resumindo, quando o Dharma ele se propagou, inicialmente, as pessoas acreditavam que o Buda ele havia descoberto ou revelado o verdadeiro Dharma. Eles não pensavam que o Buda criou algo. Era algo que ele descobriu ou revelou. Ele descobriu e revelou a verdadeira natureza. E então o Buda ensinou a respeito da sua experiência. E o Buda, quando ele despertou para a iluminação perfeita, ele reconhece a sua verdadeira natureza como ela é. E o que ele diz, que tenham os Budas aparecidos, quer os Budas apareçam ou não, a natureza do Dharma é a mesma para sempre. E por essa razão, esse estudioso, então esse é o pensamento de um estudioso indiano, mas essa também é uma visão muito parecida com o estudioso coreano Chai Shin-woo. E ele diz que essa explicação do Goyal parece boa, mas ele diz que quando os ensinamentos do Buda eles se espalharam inicialmente, os discípulos do Buda reconheceram qualquer instruções do Buda como autoridade, e eles seguiram isso. Então, se pensarmos de uma perspectiva histórica, é desnecessário mencionar que o Buda tem autoridade. A razão para isso é que os ensinamentos tinham autoridade, então eles acreditavam nessa autoridade do Buda. E seguiam os ensinamentos. Então, as ideias do Goyal, elas são ideias parecidas também. E, posteriormente, muitas pessoas deram diferentes explicações aos pensamentos do Buda. Então, há muitas ideias diferentes que surgiram, mas durante a época do budismo original, eles apenas praticam as instruções do Buda e o que elas eram. Eles não vão além e dão muitas outras instruções. Eles apenas pegam o que é dito e praticam daquela forma. E, posteriormente, então, os seguidores do Buda começaram a dar diferentes explicações para as palavras do Buda. E conforme eles davam mais e mais explicações, quando é dito que o Buda é o nosso professor, isso ocorreu posteriormente. E eu gostaria de adicionar a isso que quando nós olhamos para os sutras que foram traduzidos para o tibetano, na época em que o Buda passou para o Parinirvana, ele diz que o seu sucessor era o Pratimoksha Sutra. E há um texto chamado Louvor ao Vinaya, que está no Tengyur Vinaya, e há um verso dele que geralmente é colocado no início do Pratimoksha Sutra. E o que diz é, o vitorioso é o professor e seus ensinamentos são os sutras e o Abhidharma, mas o Vinaya é o verdadeiro professor e seus ensinamentos. Portanto, presta homenagem àquilo que é ambos, como o Buda e o Dharma. E o que ele diz é que os ensinamentos dados pelo Buda, podemos dizer dos tratados, os 3 Pitakas, os 3 cestos, o Sutra, o Vinaya e o Abhidharma.
mas aquele que é ambos, o professor e os ensinamentos, é o Vinaya. E as outras 2 cestas são apenas ensinamentos, mas não são para um professor. Então, é por isso que o sucessor, o representante do Buda, é o Vinaya. E aqui, quando nós estamos falando do Vinaya, nós não queremos dizer que é o Vinaya no geral. Nós estamos nos referindo ao Pratimoksha Sutra em particular. Então, se hoje em dia nós tivermos que apontar um sucessor do Buda, ao invés de falar para um indivíduo, teríamos que apontar para o Pratimoksha Sutra. Nós apontaríamos para um texto, como sendo... Não apontaríamos um indivíduo sendo o líder do texto, mas sim apontaríamos um texto. E esse texto é como o código legal do Vinaya, o Pratimoksha Sutra. Então, o que isso nos mostra? É que o grupo de discípulos que estouraram uma organização é a Sangha. E as pessoas leigas, eles estavam dentro dos 5 grupos da Sangha e dos leigos, mas isso então não era dirigido por um único indivíduo, mas eles seguiam procedimentos democráticos. E nós podemos dizer que o Buda, ele deixou um legado com esses procedimentos democráticos aos seus seguidores. E que ele foi muito bondoso em fazer dessa forma. Então, nos dias de hoje, nesses dias, nós deveríamos falar a respeito da origem do mantra secreto. Talvez só chegamos nesse ponto no próximo ano. Mas o tópico é o mantra secreto, mas realmente leva um grande período de tempo para conseguir chegar até as origens do mantra secreto. Então, antes de falarmos a respeito disso, é necessário falar das origens da Sangha, as origens dos monastérios e as origens do Vinaya. E o ponto disso é que, no geral, quando nós olhamos para a história budista, o surgimento inicial da Sangha, dos monastérios, é claro que são coisas muito importantes, elas são uma parte significante da história. Então, eu não tenho escolha a não ser falar disso. Mas, particularmente, quando eu falo das origens do Vajrayana, é muito importante falar a respeito da Sangha e do Vinaya. E a razão para isso é que no Vinaya há muitas discussões a respeito do mantra. Por exemplo, há uma história de como uma moça muito bela, eu esqueci o nome, e ela se apaixonou pelo Ananda, ela achava o Ananda muito encantador. E ela pensou, eu preciso encantar o Ananda. E no intuito de fazer isso, ela usou alguns mantras e feitiços para conseguir influenciar o Ananda. Então, o Ananda, sem nenhuma escolha, devido ao poder desse feitiço dos mantras, ele foi até essa moça. E, posteriormente, o Buda, ele liberou ele desses perigos dos mantras e feitiços. Então, há essa parte que fala a respeito dos mantras. E também uma outra ocasião, na região de Vaishali, havia uma grande epidemia nessa região de Vaishali. Provavelmente algo como um Covid. Então, havia essa grande epidemia em Vaishali nessa época. E então, o Buda, especificamente, ele enviou Ananda e ele diz para Ananda,
conforme você vai andando até Vaishala, então recite este mantra e recite estes versos. Então, dessa forma, ele ensinou o mantra de entrar na cidade de Vaishala e também preces auspiciosas de purificação. Então, há versos que dizem aqueles que se tornam como avarentos e assim por diante. E também, um que diz espíritos que vivem aqui, que estão abaixo da terra, e assim por diante. Esse tipo de verso era falado nesse momento. E tudo isso está escrito, está ensinado no Vinaya. E da mesma forma, há um discípulo chamado Upasena, um discípulo do Buda, e o Upasena ele foi mordido por uma cobra peçonhenta. E quando ele foi mordido, ele sentiu que o seu corpo como se ele fosse explodir em pedaços. E estava com tanta dor que ele sentiu como se o corpo fosse explodir. E o que aconteceu nesse momento? O Buda, ele disse os 6 versos que começam com ganância, ódio, ilusão, são os 3 venenos do mundo. Então, esses também são versos que nós recitamos durante rituais. Isso essa é a história de ensinar um mantra para pacificar o perigo de um veneno. Então, o Vinaya, de acordo com o Vinaya, quando nós lemos, parece que a sociedade daquela época havia o costume de, quando uma pessoa tinha uma doença física, elas usavam um mantra como se fosse um remédio. Por exemplo, quando nós ficamos doentes, nós tomamos remédios, certo? Então, naquela época, eles usavam mantras para certas doenças. Então, naquela época, eles reconheciam que um mantra e um remédio, eles tinham o mesmo efeito, eles tinham o mesmo benefício. Então, por essa razão, mesmo dentro da Sangha budista, havia a prática de recitar tantos mantras budistas quanto mantras não budistas. Então, no geral, nos nossos ensinamentos Vajrayana, quando nós falamos do sentido da palavra mantra, nós dizemos que a palavra mana significa mente e tra significa proteção. E quando nós combinamos as duas, nós temos proteção da mente. É assim que nós devemos compreender o significado de mantra. Essa é uma forma de compreender a palavra mantra. E se nós pensarmos no sentido dessa explicação, o significado dessa explicação, quando nós falamos a respeito do Vinaya e falamos das nobres palavras, as palavras dos seres nobres para proteger a mente do perigo, então essas palavras verdadeiras, elas também podem ser chamadas de mantra, eu suponho. E até mesmo, então, no budismo original, ali estão as sementes do mantra secreto, em mais de uma situação, há diversas situações que estão relacionadas ao mantra secreto. Então, isso é algo que nós precisamos realmente prestar atenção. E se nós pensarmos isso a partir de uma outra perspectiva, há um outro ponto, uma outra razão pela qual nós precisamos abordar o Vinaya ao falar das origens do mantra secreto. E a razão para isso é que as pessoas na tradição Theravada, eles dizem se nós olharmos ao Vinaya, realmente há muitas discussões a respeito do mantra secreto. É dito que você pode se prostrar aos monásticos, mas que você não pode, aos monásticos superiores, mas que você não pode se prostrar aos leigos ou aos monásticos inferiores. E no Vinaya afirma que é completamente proibido para um bhikshu ele se curvar a monges noviços ou às pessoas leigas.
Isso seria completamente contraditório ao Vinaya. Então, se nós olharmos, há pontos contraditórios que nós precisamos pesquisar a respeito disso, mas se nós olharmos nas escrituras e assim por diante, se olharmos apenas alguns pontos, algumas pessoas, em um texto que é atribuído a Bhava Viveka, e diz que um Bodhisattva como Avalokiteshvara, se nós olharmos para ele está como um leigo, certo? A maioria dos Bodhisattvas, eles se vestem como pessoas leigas, eles usam roupas de pessoas leigas. Então, Avalokiteshvara, ele usa roupas comuns. Então, se nós podemos pensar, será que ele é, então, uma pessoa leiga? Não, não é o caso. O Chenrezig, ou Avalokiteshvara, ele é semelhante aos outros Bodhisattvas, ele não é um leigo. No entanto, ele tem a aparência externa de uma pessoa leiga. E está usando roupas de pessoas leigas, mas isso não necessariamente faz dele ser uma pessoa leiga. E a razão para isso, a razão para os Bodhisattvas terem essa aparência externa como uma pessoa leiga, eles se emanam dessa forma para fazerem conexões com seres humanos que têm uma mente madura. E se todos eles estivessem com uma aparência monástica, isso seria um pouco mais difícil de fazer conexão com as pessoas leigas. Então, é por essa razão que eles usam roupas leigas, e têm uma aparência de leigo. E da mesma forma, nos tratados a respeito dos Shravakas, há textos que falam a respeito de como o Buda emanou a si mesmo na forma de ferreiro ou caçador. Então, por fora, externamente, o Buda, ele tinha a aparência de um ser humano comum, um ser humano ordinário. E até mesmo ele teve conduta e cometeu ações não virtuosas. Mas isso não significa que isso não era o Buda, que ele não era o Buda, ele é, na verdade, o Buda, é uma emanação do Buda. Então, por ser uma emanação do Buda, ainda é um objeto de veneração. Então, no Vinaya, no próprio Vinaya, há uma história. Nós temos primeiro o bom grupo de 5 discípulos, e a seguir havia um outro grupo de 5 discípulos. E dentro desse grupo havia um discípulo chamado Kirti. E quando ele se encontrou com o Buda, ele era uma pessoa leiga usando roupas leigas. Mas até mesmo ele usando roupas de pessoa leiga, ele alcançou o estado de Arhat. Quando o Buda deu a ele instruções, ali mesmo ele alcançou o estado de Arhat. E porque ele alcançou esse nível de Arhat, o Buda recitou esses versos. Que, embora adornados com joias, aqueles cuja conduta é pacífica e subjugada, têm votos de conduta casta, aqueles que desistem de prejudicar todos os seres sencientes, são brahmanes, monásticos, eles são bhikshus. Então, ele estava usando roupas comuns, e ele alcançou o nível de Arhat. Então, por ele ter alcançado esse estado de Arhat, ele era de verdade ele estava com roupa leigas. Então, ele era um brahmane, ele era como um monástico, ele era um bhikshu. Sim, então, o Buda diz isso. Mas, em todo caso, então, se você aparece como uma pessoa leiga, se você tem uma aparência de uma pessoa leiga, seja você... As pessoas dizem que não é certo para os monásticos se prostrarem. É uma pessoa com aparência de pessoa leiga. Mas se nós dissermos isso, então para o que você está se prostrando? Para que você está se prostrando? Você está se prostrando às qualidades que a pessoa detém, e para a pessoa ter qualidades, você se prostra a ela. Você não se prostra às roupas ou à aparência.
Você está se prostrando às qualidades, prestando homenagem às qualidades da realização que existem no contínuo daquela pessoa, qualidades que ela possui que nenhuma outra pessoa possui. É a isso que você está se prostrando, prestando homenagem. Então, se você não falar, se não for dessa forma, o que você está afirmando, isso não é correto. E há muitos que foram ordenados, mas eles não atingiram, não foram emancipados. E há muitos que vestem as vestes marrons, mas não abandonam suas falhas mentais. E aqueles que carregam tigelas para esmolar, mas não são vasos de qualidade. E há muitos que vestem vestes monásticas, têm uma aparência monástica, mas eles são bhikshus, verdadeiramente. Você não pode dizer que eles são pessoas leigas, porque eles não vestem roupas leigas, mas eles não desenvolveram repulsa pelo samsara. Então, a analogia é como nuvens sem chuva ou poços sem água. Esse tipo de bhikshu, eles são como desenhos num lago, como desenhos de uma lâmpada. Então, desenhos de uma lâmpada, eles não dissipam a escuridão, certo? Então, eles meramente têm as roupas de um monge. Então, os monásticos que não têm qualidades, na verdade, é apropriado a eles se prostrarem às pessoas leigas que têm qualidades. Então, isso porque uma pessoa que não tem qualidades, ela tem que se prostrar a uma pessoa que tem qualidades. E também é dito nos ensinamentos das escolas do veículo de fundação, na escola Mahasangika, que os membros da comunidade quádrupla, elas devem homenagear o regente Maitreya. Então, não é verdade que nos ensinamentos do veículo da fundação, que os monásticos não devem se prostrar às pessoas leigas, conforme é afirmado. As distinções são feitas em termos de qualidade, não em termos de vestes, não em termos de roupas. E o que é dito num importante texto Vajrayana, os 50 versos do Guru, em termos de Vajrayana, de textos Vajrayana, então esse texto é como uma fundação dos textos do Vajrayana, dos ensinamentos Vajrayana. E eles estabeleceram particularmente colégios monásticos. E se nós olharmos no geral, o que eles estavam ensinando, primeiro eles estavam ensinando esse texto de 50 versos do Guru. E então, após disso, as 14 quedas, o texto das 14 quedas. E então isso era o início para o colégio tântrico monástico. E a minha esperança é que no futuro nós possamos eventualmente, eu possa eventualmente ensinar os 50 versos do Guru e também as 14 quedas raiz. E os 50 versos do Guru, há um comentário curto pelo 7º Karmapa, Chodra Gyatso, e também há um comentário curto. E dentre os comentários que eu vi, eu acredito que o mais especial é o comentário do grande Tsongkhapa. E também o comentário de Tsachen Loshendrapa. Lobsang Gyatso, eu acredito que este é o nome dele. Ele não é um dos grandes mestres Sakya, e eu não consigo me recordar qual é. Mas, em todo caso, o que é dito nos 50 versos do Guru, para evitar críticas do mundo, aqueles com disciplina colocam o verdadeiro Dharma e assim por diante à frente, prestam homenagem mentalmente para os leigos ou seus noviços.
Eles servem a essas pessoas como preparar assentos, fazer seu trabalho, mas evitam fazer coisas pouco convencionais em público. Então, o discípulo que é monástico, e o monástico, e que então é um bhikshu sênior, mas o mestre é uma pessoa leiga, ou é um noviço, um monástico noviço que acabou de tomar os votos. Se esse é o caso, e você se prostra, se um bhikshu se prostra a um mestre dessa forma, então ele é completamente criticado dentro da sociedade. Porque na Índia, a hierarquia era determinada de acordo com o momento da ordenação. Então, tendo textos de Dharma na frente deles, é necessário colocar estátuas do Buda ou textos de Dharma, então você se prostra a eles, mas na sua mente você se prostra ao Guru. Mas com seu corpo e fala, você está se prostrando à estupa ou aos textos, ou às estátuas, é isso que é dito. E do contrário também, você ainda deve, de qualquer forma, também prestar serviços como arrumar os assentos e assim por diante. É necessário fazer tudo isso. Nunca é dito que você não deve respeitar o Guru de forma alguma. Então, isso é o que é dito nesse texto, 50 versos do Guru. E quando eu olho para isso, e quando penso a respeito disso, há muito nos textos indianos a respeito dos votos e condutas tântricas. Eu acredito que há como duas principais tradições. Uma que é a tradição rigorosa de observar, a observação rigorosa do Vinaya, e uma que é a tradição mais relaxada do Vinaya. Por exemplo, um comentário da tradição tibetana, dos 50 versos do Guru diz: eu não irei ler as palavras, literalmente, eu apenas irei falar a respeito do significado. Então, mas se diz que se há duas pessoas que o bhikshus não devem, que os bhikshus devem se prostrar, devem prestar homenagem. Um que não devem se prostrar. Um é aquele que tomou uma ordenação anterior a você. A esses, os bhikshus, eles devem prestar homenagem. Não importa quem seja o Guru. E isso é o que está no Vinaya. Mas é claro que se isso é afirmado, isso é verdade. No entanto, quando se diz que os dois que merecem homenagem são apenas os Sugatas, o Buda e os bhikshus superiores, quando nós falamos então da tradição do Bodhisattva, e em particular da tradição do mantra, então não há falta para um monástico se prostrar a uma pessoa leiga. Então, essa é uma visão um pouco mais relaxada, mais solta a respeito do Vinaya. Então, é por isso que é dito que a conduta do mantra secreto ela é mais importante do que o Vinaya. E também há um comentário do Kalachakra, e cita a mesma passagem dos 50 versos que eu acabei de descrever. Não preciso ler de novo, palavra a palavra, mas o que diz é que se um leigo, se o Guru é um leigo, ou se o Guru também é um monge que tomou ordenação posteriormente, que tomou os votos posteriormente, se você precisa se prostrar a ele, o que você deve fazer? A questão é, a resposta que ele dá nesse comentário é que em termos de lavar os pés do Guru, ou se prostrar com todo o seu corpo, não é necessário fazer isso. Porém, quando o Guru chega, então você deve respeitá-lo e tratá-lo bem, fazer oferendas e assim por diante. Você deveria tratá-lo com respeito. E quando ele está ensinando Dharma, então nesse ponto você deve se prostrar, certo? Então, mas se você se prostrar diretamente ao Guru, então as pessoas mundanas elas iriam te criticar aqui. Então você arranja um texto do Dharma, sutras e
e coloque na sua frente e você se prostra aos textos. Então, essa é uma observação um pouco mais rigorosa da tradição do Vinaya. Isso mostra um pouco mais de respeito e consideração pelo Vinaya. E da mesma forma, a luz imaculada, se o receptor de um empoderamento, ele é um Bhikshu, então eles são mais importantes. E para a pessoa que dá o empoderamento, se há novatos, bhikshus e leigos, então dentre esses, aquele que é mais importante é o Bhikshu. E se há um detentor Vajra Bhikshu, que é um Bhikshu, então pessoas leigas que são detentores Vajra, e ela vem consagrar templos e assim por diante, então isso na verdade é denegrir, isso enfraquece os ensinamentos do Buda, porque isso está dando todo o poder para a pessoa, para o praticante leigo. Então isso está como menosprezando a Sangha, isso irá enfraquecer a Sangha. Isso está nos ensinamentos, é dito. Então a luz imaculada, o texto A Luz Imaculada, ele parece ter mais consideração ao Vinaya. E também há professores indianos que dizem que não se deve prestar muita atenção ao Vinaya. Então, ambas essas posições surgem. Mas, em todo caso, na prática do Pratikamoksha, nos votos de Bodhisattva e nos votos do mantra, há muitos pontos com conflitos. E levar tudo isso a um ponto único, isso é algo muito complicado, isso realmente não é nada fácil. Então, uma coisa que nós falamos no Tibete é que quando nós praticamos a união do Sutra e do Tantra, é que nós falamos muitas coisas a respeito disso. Quando falamos a respeito do mantra secreto, nós falamos que é apenas algo do Tibete, mas isso não é, na verdade, o caso. Em termos de extensão de onde está florescendo, sim, o Tibete provavelmente é o lugar apropriado para isso. Mas em termos de colocar os ensinamentos do mantra secreto em prática, esse não é o caso. E o Milarepa, ele fala que se você não conhece os detalhes sobre o que é permitido e proibido, qual o uso do que você está aprendendo? Qual seria o uso? Então, se você não sabe o que é virtude e não virtude, o que adianta você dizer, eu sou um acadêmico, eu sou um erudito, eu aprendi muitos textos? É realmente muito importante saber os detalhes do que são as práticas de fato, e não apenas confiar, depender do que você ouviu ou estudou. E também o mestre Atisha, ele ensinou sobre as etapas do caminho dos três indivíduos, dos três tipos de indivíduos. E também há muitos tratados a respeito dos três votos. Por exemplo, os ensinamentos do Sakya Pandita a respeito dos três tipos de votos. E há muitos textos sobre os três votos. E eu acredito que há realmente uma grande necessidade de enfatizar o estudo. Se nós sabemos a respeito dos três votos ou não, os votos Pratimoksha, Bodhisattva e os votos tântricos, é necessário saber como praticá-los, para que eles não estejam em conflito, e praticá-los em união. Praticar os votos Pratikamoksha, Bodhisattva e os votos do mantra em união. E isso é algo muito complicado e é difícil de colocar em prática. Então, eu acredito que aqui é um bom ponto para termos os nossos 30 minutos de intervalo. Então, o primeiro ponto no qual eu falei hoje foi a respeito da origem do Vinaya. E eu gostaria de concluir essa conversa de hoje a respeito do Vinaya e da Sangha
Para concluir, eu gostaria de falar a respeito da importância da Sangha na história budista e os efeitos positivos que a Sangha teve na história budista. E falando de acordo com o estudioso S.R. Goyal, a comunidade da Sangha budista desempenhou uma função particular na história budista e também na história da Índia e de outros países asiáticos também. E um benefício particular que teve é que a presença da Sangha budista ela deu ainda mais capacidade e poder para os ensinamentos budistas se propagarem. Os membros da Sangha budista, eles se espalharam por todos os lados da Índia e também em diferentes países asiáticos. Se não houvesse a comunidade da Sangha e essa ajuda que veio da Sangha, se não havia a comunidade de monásticos, então os ensinamentos do Buda, provavelmente eles não teria sido considerado como uma das grandes religiões do mundo. O budismo ele nem mesmo se tornaria uma religião mundial. Da mesma forma, a base para o Buda Dharma se espalhar para diferentes áreas, a fundação para isso foi primariamente a Sangha monástica. E da mesma forma, os lugares onde o budismo ele se estabeleceu, onde a Sangha se estabelecia, eles se tornaram importantes centros de estudo. E se nós pensarmos, durante muitos séculos na Índia, os níveis mais altos de educação e também os níveis fundamentais de educação, se pensarmos em termos de níveis, isso aconteceu primariamente nos monastérios budistas, de monges e de monjas. E da mesma forma, a educação das sanghas, elas não eram educadas apenas nos tópicos budistas. Eles também estudavam as escolas não budistas e também diferentes áreas do conhecimento. Como exemplo, havia a Universidade de Nalanda. E o grande monastério de Nalanda, eles estudavam todas as diferentes áreas do conhecimento e diferentes tradições, diferentes escolas e diversos tópicos de estudo. E da mesma forma, os monastérios budistas, eles eram muito conhecidos pela arte e pelos estudos. E a razão para podermos afirmar isso é que há muitas estátuas e pinturas historicamente importantes que ainda permanecem até os dias de hoje. Por exemplo, as cavernas de Ajanta e Ellora. E também as artes da região de Gandhara. E as mais famosas estátuas de Gandhara, elas foram feitas principalmente nos grandes monastérios. E se nós pensarmos em termos de país, os monastérios budistas, eles também foram muito importantes. E a razão para isso é que os monastérios budistas e as sanghas, elas tiveram um papel muito importante na língua indiana, na arte indiana e assim por diante. E a língua indiana, as artes e assim por diante, elas se espalharam para outras regiões. Por exemplo, baseado nas pinturas em Ajanta, elas tiveram uma forte influência nos afrescos das cavernas na China, em Duanhan.
E há muitas pinturas que foram fortemente influenciadas e se nós pensarmos mesmo no Tibete, o conhecimento indiano ele também teve uma influência tremenda. E particularmente o Buda Dharma ele se propagou pelo Tibete e o mantra secreto do Buda foi trazido para o Tibete. E devido a isso nós tivemos uma grande influência da tradição e cultura indianas na cultura tibetana. Então, pensando dessa forma, a comunidade da Sangha, a Sangha monástica, tem os monastérios e assim por diante. Toda a influência na cultura indiana e nos demais países, elas surgem a partir principalmente dos monastérios. Isso é algo que eu estava planejando falar no último dia de ensinamentos, porém eu perdi a conexão da internet. E hoje eu gostaria de começar um novo tópico, e o novo tópico é a respeito do primeiro concílio. E de todos os tópicos que eu falei, que eu mencionei num outro dia, como as origens da Sangha, as origens do monastério e a disciplina Vinaya. Então, todos esses são tópicos, e a partir deste ponto agora, eu irei falar a respeito do tópico do primeiro concílio. E o primeiro concílio talvez leve algumas semanas. Eu acredito que será longo, 2 semanas talvez. E talvez se eu falar muito, tome até 3 semanas. Então, antes que nós possamos falar a respeito das 18 escolas, eu falarei a respeito do primeiro concílio, e então depois eu falarei a respeito do segundo concílio. Então, como a comunidade se dividiu em 2 comunidades, e depois então deu surgimento às 18 escolas. Mas em todo caso, eu começarei falando do primeiro concílio. E com relação ao primeiro concílio, o estudioso japonês, o Mada Gyokei, após o parinirvana do Buda, houve um evento muito significativo na história budista. E esse evento significativo ele ocorreu em Rajgir, ou Rajagriha. Ali foi onde aconteceu o primeiro concílio. E quando isso aconteceu? Isso aconteceu durante o primeiro verão após o Buda ter falecido. E a principal razão para ver esse concílio nessa época é que quando nós pensamos a respeito das instruções que o Buda deu ao passar para o Parinirvana e também os diferentes ensinamentos de Dharma que o Buda havia ensinado, ele deu muitos ensinamentos. Então, era necessário como estabelecer exatamente o que eram esses ensinamentos, estabelecer que o Buda disse isso e ensinou aquilo. E da mesma forma, a Sangha inteira devia se reunir. E, de qualquer forma, talvez não toda a Sangha, mas as pessoas mais apropriadas, elas precisaram se reunir. Porque se não estivessem todas reunidas, então haveria disputas a respeito do que o Buda realmente disse. Então, o mais importante era realmente que as sanghas estivessem reunidas, que elas se reunissem para não haver depois disputas internas. E a questão, quem presidiu esse concílio foi Mahakashyapa. E quantas pessoas participaram?
Os participantes foram 500 arhats. E durante a reunião do concílio, o que eles primariamente fizeram é que a Sangha, todos esses 500 arhats, eles se reuniram, eles se juntaram, e eles recitaram oralmente as instruções e os ensinamentos que o Buda havia ensinado no passado. E eles podiam recitar todas, porque não havia nada escrito nessa época, não tinha nada ainda que foi escrito. Então, eles tinham apenas que lembrar, eles tinham que recordar o que eles ouviram e estavam memorizados em suas mentes. Então, eles mantinham os ensinamentos na mente. Então, eles precisavam recitar todos esses ensinamentos. E essa foi a primeira vez que todos os arhats eles se juntaram e recitaram juntos todos os sutras. E isso foi chamado de primeiro concílio. E o local onde o concílio ocorreu foi em Rajagriha. E outro nome que é dado também é o concílio de Rajagriha. Esse também é um outro nome. E da mesma forma, também havia 500 bhikshus ou 500 arhats. Por haver esses 500 arhats, também foi chamado do concílio dos 500. E o estudioso japonês Hirakawa há uma palavra para isso no sânscrito. E ao traduzir, pode ser traduzido como concílio ou como uma recitação em união. E o sentido disso é que eles estavam recitando juntos. E eles estavam recitando os textos que eles lembravam dos ensinamentos do Buda. E conforme eles recitavam, a diferença entre recitar e ler é que recitar, você está recitando os textos que você memorizou. E quando nós falamos a respeito de recitar os textos, nós recitamos olhando para o texto, mas isso não é o que realmente significa em recitar. Quando você recitava nos dias de antes, você tinha realmente que memorizar. E como eu disse antes, a Índia tinha uma grande tradição de memorização. Os indianos, eles memorizavam todo os Vedas completos, por exemplo. E nessa época era necessário fazer isso, memorizar, porque não havia de forma alguma nada escrito ainda. No entanto, quando nós falamos a respeito do primeiro concílio e a maneira como o concílio ele foi realizado, eu posso fechar aqui. Agora, como todos vocês sabem, quando nós falamos da história da Índia, seja falando da história budista, ou história hindu, a história da Índia, a história do hinduísmo, a história da Índia, etc. Tudo isso, a maneira como nós estamos aprendendo com isso é através da arqueologia, em termos de história e religião. Há muitos campos diferentes acadêmicos. E muitos acadêmicos trabalharam de forma muito dura, continuamente pesquisando a respeito disso. E eles fazem comparações em suas pesquisas, e eles revisam as suas opiniões, e eles apresentam mais e mais evidências, então eles fazem hipóteses no final, para dizer que provavelmente foi dessa forma. Então, isso seria o resultado das suas pesquisas, o fruto da sua pesquisa. E você pode se perguntar por que eles têm que se esforçar tanto, trabalhar tanto para falar a respeito da história indiana. Por que é necessário olhar continuamente, de novo, e comparar e continuar analisando? Por que é preciso fazer tudo isso? E a principal razão é que o povo indiano antigo, ele não registrava a sua história, eles não faziam nenhum registro escrito. Então, isso se tornou muito difícil. É muito difícil para nós sabermos a história da Índia.
Então, se a história não foi registrada de forma alguma, de onde nós ouvimos? Isso veio do céu, saiu do chão? É dessa forma? Não é dessa forma. Então, como eu expliquei nos ensinamentos de verão no ano passado, a maioria da história indiana, ela vem dos artefatos, também dos manuscritos, que estão enterrados em cavernas ou em estupas e assim por diante. E também há muitas histórias próximas à Índia, como no Sri Lanka, que no passado fazia parte da Índia, mas que hoje é chamado de um país separado chamado Sri Lanka. E também na China. Há muitos textos antigos que se espalharam por esses locais dos tempos antigos. Eles vieram de tempos antigos, seja no Sri Lanka ou na China. Há muitos escritos dessa época. E também no século 7 e 8 havia muitos monásticos chineses que foram para a Índia, como Tan Xuanzang, com seus registros de viagens e também os seus manuscritos e assim por diante. Então, tudo isso é tomado como base para... E eles pegam diversas dessas evidências, uma atrás da outra, para criar uma hipótese. Então, quando nós falamos a respeito do primeiro concílio, ele foi um evento muito significativo para a história budista. Então, quais foram as causas e condições? Onde ele ocorreu? Quantas pessoas participaram do concílio? E, no fim, quais foram os tópicos que foram abordados no concílio? Então, a respeito de tudo isso, há muitas diferentes explicações. Porque, no início, se havia algo que estava gravado nas escrituras, não era necessário muitas opiniões diferentes. Porque nada foi gravado, então era necessário olhar para muitas diferentes perspectivas. Então, havia muitas diferentes posições a respeito disso. E por essa razão, há muitas diferentes explicações a respeito do primeiro concílio. E dentre as diferentes opiniões, as quais foram mostradas, quando nós falamos das escrituras Theravada, há muitas escrituras do primeiro concílio, há um certo número de inconsistências na maneira como elas são descritas. E da mesma forma, também há evidências arqueológicas ou descrições que são encontradas nas escrituras de outras escolas. Mas nas escrituras Theravadas, se há uma evidência do primeiro concílio, não há, na verdade, uma evidência direta e clara a respeito do primeiro concílio, mesmo nas escrituras Theravada, ou nas escrituras de outras tradições também. Então, isso causa algumas dificuldades. Porém, quando nós falamos a respeito do primeiro concílio, eu acredito que há duas maneiras diferentes de explicá-lo. E eu pensei em explicar dessas duas formas. E a primeira delas é olhar a maneira como isso está explicado no cânone budista. E a segunda maneira de olhar é como os pesquisadores contemporâneos, que são considerados como autoridades, o que eles têm a dizer. Então, basicamente, a primeira forma é basicamente pegar os relatos nas escrituras Vinaya e assim por diante. Então, há questões diferentes, há muitas coisas diferentes. Há descrições diferentes a respeito das escrituras Vinaya e assim por diante, em diferentes eras, como Dharmagupta, Kai, que nós vamos abordar posteriormente. E dentre os cânones budistas,
quando nós falamos a respeito do que é falado no primeiro cânone budista, há muitos relatos diferentes do primeiro concílio, em diferentes textos. Por exemplo, o texto da Dharmagupta, as escrituras da Mahishashaka, e também o Tiranaya Vinaya Pitaka, e o Vinaya em 10 volumes, o grande comentário da Prajnaparamita em 100.000 linhas, o mestre chinês Fa Xiang e seus relatos de viagem, e também os relatos de viagem ao oeste de Tang Xuanzang, e também o Mahasankha Vinaya, o Vinaya Mula Sarvastivada Vastu. E também outros textos, outros pontos também são abordados no Mahaparinirvana Sutra e em outros textos. Se eu tiver que citar todos esses textos, então nós não teríamos tempo para isso. E se eu falar muito, isso vai ficar muito complicado. Você não vai entender nem o que ocorreu. Então eu pensei que hoje eu primariamente irei focar nas fontes do cânone, para explicar a maneira como o primeiro concílio ocorreu. Então, primeiro, as escrituras Vinaya, que foram traduzidas para o chinês, ela tem um relato do primeiro concílio, e o segundo é o grande comentário sobre os 100.000 versos de Prajnaparamita, de Nagarjuna. Então, essas são as duas fontes as quais eu irei usar. Então, a primeira dessas são as escrituras Vinaya que são traduzidas para o chinês. E o que isso foi traduzido está traduzido aqui por volta do 4 e 5º século, isso foi traduzido para o chinês, e o tradutor, ele era um mestre que provavelmente chamava Buddha Yasha. E o grande acharya chinês Buddha Smriti. E, primariamente, é a escritura do Dharmagupta Vinaya, da tradição Dharmagupta Vinaya. E esse é o texto que é estudado primariamente. E, posteriormente, essas escrituras elas foram traduzidas e se tornaram o Vinaya que mais se propagou. E quando nós falamos hoje, nós sabemos que há uma escola Vinaya na China, certo? E esse texto, primariamente, eles são as escrituras Vinaya, as próprias escrituras Vinaya. E uma razão particular pela qual eu estou escolhendo esses dois textos para abordar o primeiro concílio, a primeira razão é que o Dharmaguptaka Vinaya Sutra, ele aborda isso de uma perspectiva, e também na época onde ele foi traduzido, foi uma época relativamente cedo, que foi no 4º século. E eles descrevem o evento do primeiro concílio com grandes detalhes. E da mesma forma, como eu relatei antes, como mencionei, há muitos textos diferentes que descrevem o primeiro concílio. E um que é claro que há diferenças entre vários textos, mas cerca de 80% do conteúdo ele está de acordo. E também uma outra razão para estudar as escrituras Vinaya é que é um texto que surge na época do budismo Nikaya. É um texto antigo que surgiu nessa época do budismo Nikaya, a época dos 18 escolas, que é o grande comentário sobre o Prajnaparamita, e que foi composto o surgimento do Mahayana, e foi composto pelo Nagarjuna. Então, ele surgiu somente depois da propagação do Mahayana. Então, das escrituras Vinaya, nós podemos entender a posição durante o período Nikaya, e a partir do grande comentário sobre a Prajnaparamita, nós podemos compreender as posições na época Mahayana, na época da propagação do Mahayana.
E o grande comentário do Prajnaparamita é um pouco diferente dos relatos em outros textos. Então, eu pensei que isso seria um ponto muito importante. Então, eu acredito que essa é uma outra razão pela qual nós precisamos conhecer os relatos do primeiro concílio nesse grande comentário sobre Prajnaparamita. E também é escrito de uma maneira muito vívida. E por isso foi escolhido, por isso eu escolhi esses dois textos, o Dharmagupta Vinaya e o comentário do Prajnaparamita. Agora, antes de falar do primeiro concílio, eu quero introduzir quem são as pessoas que estavam envolvidas nesse primeiro concílio. E dentre essas pessoas, o primeiro é o Mahakashyapa. E o segundo é Ananda. Então, aqui é uma imagem de Mahakashyapa, das cavernas de Tanhuang. Essa imagem ela vem das cavernas chinesas de Tanhuang. E nessa época, o imperador, esse império estava sob o domínio tibetano. Então, durante a época dos impérios tibetanos, em todo caso, essa é uma estátua antiga de Mahakashyapa, que foi encontrada na caverna de Tanhuang. Então, primariamente, duas pessoas envolvidas no primeiro concílio, uma Mahakashyapa e uma Ananda. Então, eu pensei em apresentar uma biografia de Mahakashyapa. Então, o nome de Mahakashyapa é um nome sânscrito. E quando nós falamos Mahakashyapa, traduzido para o tibetano, que seria Osum, o sentido, de acordo com a gramática em 2 volumes, Mahakashyapa tem 2 significados. Um é aquele que te protege dos malefícios. E o segundo é luz protetora. Então, já que geralmente nós usamos a palavra no tibetano Osum, então isso significa luz protetora, ou protetor da luz. E os chineses, eles traduzem com uma expressão que significa também luz brilhante. E o que é dito que o Kashyapa é o nome de um antigo sábio indiano. E a razão pela qual ele foi chamado de Kashyapa é que havia uma luz que irradiava do seu corpo. E era uma luz muito forte, completamente brilhante. Então, por essa razão, ele era chamado de luz protetora ou protetor da luz. Porque ele pegava a luz do seu próprio corpo e absorvia todas as outras luzes. E por essa razão, ele tinha o nome de Kashyapa. E, posteriormente, o nome dele se tornou o nome de um clã. E Mahakashyapa, então, ele nasceu nesse clã Kashyapa. Então, Kashyapa é como nome de família, é como um sobrenome. E, geralmente, dentre os discípulos do Buda, havia muitos discípulos chamados Kashyapa, Kashyapa Dashala, os irmãos Kashyapa, e assim por diante. Há muitos Kashyapas. E, dentre eles, a razão pela qual ele foi chamado de Mahakashyapa, ou Grande Kashyapa, quando nós falamos Maha, isso quer dizer grande ou grandioso. Então, a razão pela qual ele foi chamado de grandioso Kashyapa, de acordo com a história chinesa, que foi escrita na dinastia Song, é que dentre os diversos Kashyapas, ele era o mais velho. Então, por essa razão, ele era o Mahakashyapa, ou grandioso Kashyapa.
Então, resumindo, Kashyapa é o nome do seu clã, é o nome da família, ou sobrenome, como um sobrenome. E o nome real dele era Pipali. O mais comum de ser utilizado é Pipali. E na história chinesa, ele recebe o nome Pipali, ou Nyagrada, na tradição chinesa, mas no tibetano, no Bhikshuni Bhikshu Vastu, há um relato de Mahakashyapa, e ele é chamado daquele que nasceu com Pipali, ou filho de Pipali. Mas em todo caso, Pipali é o nome para a árvore Bodhi. Nós temos a árvore Bodhi, certo? E a árvore Bodhi, ela é chamada por diversos nomes. Algumas vezes nós falamos Bodhiviksha, que é a árvore Bodhi. E, além disso, também há diversos outros nomes. E um desses nomes é Pipal. Então, Pipal, ele foi nomeado em homenagem à árvore. E a razão para isso é que os seus pais, eles haviam orado para a árvore Bodhi e fizeram aspirações. E é dito que, devido a essas aspirações, é que o Mahakashyapa nasceu. Então, por isso, eles deram um nome a ele de Pipali, que era o mesmo nome da árvore Bodhi. E onde ele nasceu? De acordo com a história budista escrita na dinastia Sung, a sua terra natal era a capital do reino de Magadha, Rajagriha. E da mesma forma, também é dito que o nome do seu pai era Kapila. E em tibetano isso é chamado de Serkya. No entanto, o Bhikshuni Vibhanga, que há na tradução tibetana, também na tradução chinesa, o Mula Sarvastivada Bhikshuni Vibhanga, diz que o local de nascimento dele foi numa cidade no reino de Magadha. Foi uma pequena vila, e era um local chamado Pipal. Então, ele nasceu numa vila chamada Pipal, e então o nome do seu pai era Pipali. E o nome que eu mencionei antes, Kapila, de acordo com a tradução tibetana e chinesa, Bhikshuni Vibhanga, Kapila é o nome do pai da esposa do seu pai, chamado Kapila Bhadra. Então, Kapila era o nome do pai de sua esposa, na verdade. E algumas diferenças nisso, mas em todo caso, nós falamos da tradição chinesa, tibetana. Se eu não falar cada um deles, fica muito complicado. Mas, principalmente, a partir de agora, eu irei falar de acordo com como isso está escrito na tradição tibetana, no Bhikshuni Vibhanga. E o pai dele era extremamente rico, tinha uma riqueza limitada. O quão rico ele era? Naquela época, ele era como o Elon Musk nos dias de hoje. Ele era o Elon Musk da Índia Antiga. Naquela época, havia 16 reinos na Índia e ele era o mais rico de todos os reinos. Não havia mais ninguém que poderia rivalizar com ele em termos de riqueza. Então, quão rico ele era? E naquela época havia um rei, o rei Bimbisara. Eles não foram reis na mesma época, mas havia o rei Bimbisara, que surgiu um pouco depois. E ele era diversas vezes mais rico que o rei Bimbisara. E o Bimbisara, ele tinha como 1000 arados de ouro. E o pai de Kashyapa, para prestar respeito ao rei Bimbisara, ele fez apenas 990 para si mesmo. Ele poderia fazer muito mais, mas ele quis ter como uma cortesia.
para o rei. Ele disse, se eu tiver mais que o rei, isso não vai ser bom. Do contrário, ele era muito mais rico que o rei Bimbisara. É assim que é descrito nos relatos chineses. E agora, enquanto eu falo da história, ele era incrivelmente rico. O pai de Kashyapa, então, era realmente muito rico. E ele era casado há muito tempo, mas eles não tiveram nem filhos, nem filhas. Então, ele orava a todos os diferentes deuses na Índia. Para Vishnu, Brahma, qualquer deus que existia na Índia, ele rezava para que ele tivesse um filho ou uma filha. É claro que ele queria ter um filho, mas ele não tinha uma criança, não tinha um bebê, e ele ficava muito deprimido com isso, muito triste. Ele pensava, eu tenho dinheiro. Claro que naquela época não era dinheiro exatamente, mas ele pensava, tenho tanta riqueza, então a minha linhagem familiar se quebrará, ela acabará, e ele ficava muito triste com isso. E a mãe dele viu isso, e então ela disse, ela deu um conselho a ele. A mãe dele disse, filho, em nosso bosque agradável, há uma árvore, banyan, certo? People. E ela é realmente muito larga, muito grande e com muitos ramos. É uma árvore muito bonita. E por causa dessa árvore, é que a nossa vila é chamada de Vila People. A razão disso é porque nós temos essa árvore People enorme. Então, essa é a razão pela qual a cidade realmente era chamada de People. E o seu pai também não pôde ter filhos, assim como você, nós tivemos também um problema. E ele também rezou para centenas de deuses e ainda assim não teve um filho. Mas no final ele foi até essa árvore Pipal, essa árvore banyan, e então você nasceu. Então como você nasceu, e essa é a razão pela qual você é chamado de Pipal. Porque nós oramos para essa árvore Pipal. Então, é isso que a mãe dele disse, que ele deveria também ir e orar para a árvore. Então, o Kashyapa, ele fez exatamente como a sua mãe disse. Ele foi nessa árvore, ofereceu incenso, flores, fez diversas oferendas e fez essa aspiração para a árvore Pipal. Por favor, permita-me ter um filho. Se eu tiver um filho, eu farei oferendas a você, oferendas como esta a você todos os anos. Então, eu farei grandes oferendas todos os anos. Mas, se eu não tiver um filho, eu vou cortar você das suas raízes, eu vou serrar você em pedaços, eu vou secar você no ar e no sol, e queimar você no fogo, e jogar as cinzas num rio. Então, é isso que está dito na versão tibetana. E há uma versão diferente na tradução chinesa. No entanto, o deus da árvore que vivia nessa árvore, ele era um deus um pouco fraco. Havia um deus particular que vivia nessa árvore. Ele não tinha muito poder, ele não tinha muita capacidade, ele era um deus fraco. E ele estava tão feliz por ter recebido todas as oferendas e orações. Mas a ameaça feita pelo Kashyapa, que ele ficou com muito medo. E pensou, ele vai destruir a minha casa, que é a árvore, ele não vai me deixar com nada. Então ele ficou com medo e ele não pôde fazer nada, ele não tinha poder. Ele não tinha nenhuma habilidade de dar a uma criança. Então o seu chefe, como seu superior, eram os 4 grandes reis. Então ele os 4 grandes reis, eles foram vê-lo, e ele falou para os 4 grandes reis, eu tenho essas dificuldades agora, eu tenho um problema. Ele disse, eu gostaria de dar um filho para ele, mas ele quer um filho, mas eu não tenho nenhum poder para fazer isso. Mas se eu não der um filho para ele vai destruir a árvore na qual eu vivo. Então ele contou a respeito dessa situação. E antes dele ver o que os grandes reis falaram,
O que cada um dos 4 grandes reis falaram? Eles disseram, se ele vai ter um filho ou não, isso depende do próprio karma dele, nós não podemos fazer nada a respeito. Mas o Deus da árvore, ele estava tão insistente que os 4 grandes reis, eles falaram, por favor, vai perguntar ao superior, o Senhor dos deuses, Chakra. Então ele foi perguntar a Chakra e recebeu a mesma resposta. Ele disse a mesma coisa. Não posso fazer nada. Se ele tem filhos ou não, depende do próprio karma dele. Eu não posso fazer nada a respeito. E então, nesse momento, na Assembleia do Deus Chakra, apareceu uma grande luz. E então o Chakra virou os 4 grandes reis e disse, não vão ainda. Olha a maneira como essa grande luz brilhante está surgindo. Aqui está vindo o Brahma. O grande Brahma está vindo do reino dos deuses para cá. Definitivamente é o Brahma. Então, por favor, não vão embora que eu vou perguntar ao Brahma. Então, exatamente como o Chakra disse, o grandioso Brahma, ele surgiu, ele veio fazer uma visita. E ele era uma aparência muito jovem. Então, ele disse toda a mesma coisa. E disse, você deve ser capaz de fazer algo, ele disse ao Brahma. Então, o grandioso Brahma pensou consigo mesmo, não, eu também não tenho nenhum poder de dar um filho ou uma filha a alguém. Mas se eu dizer que eu sou incapaz de fazer isso, por eu ser o grandioso Brahma, então isso será uma mancha no meu nome, na minha reputação. Então, ele realmente ficou pensando nisso. Então, e ele disse, eu preciso enganar eles um pouquinho. Então, ele deu uma resposta incoerente, como eu não fui criado pelo mundo. O mundo não me fez, eu não fiz o mundo. Então, ele deu essa resposta um tanto incoerente. Então, o Chakra disse, então, você volte para sua casa, e se você vê qualquer Deus que está pronto a morrer, algum Deus que está quase morrendo, se você ver alguém assim, por favor, peça a ele para nascer na casa daquele Brahmane. E nesse ponto, o Brahma disse, se é assim, por que você não está procurando por um? Você tem muitos deuses por aqui, por que você não está vendo um assim, dessa forma? E o Chakra disse, eu poderia tentar mandar um deus, mas é que o grandioso Brahma, o Brahmani, pai do Kashyapa, ele é tão poderoso. E os deuses ao meu redor, eles são muito fracos, então eles não poderiam ir até lá. E você é um grandioso Brahma. Você é um deus de um reino superior, no reino da forma. Então ele concordou e retornou à sua própria casa. E ele viu um Brahma que estava exibindo 5 sinais da morte iminente. E ele explicou a esse Brahma, a esse Brahmani, e seria bom você nascer nessa casa dele, em Pipal. E ele disse que não aceitava, ele recusou isso, esse conselho. E ele disse, você deve ir a esse mundo, mas se você vai ver que não vai demorar muito, o Buda vai surgir no mundo. Então, você vai se tornar um monge e você vai alcançar muita realização. E ele não queria ir, então o grande Brahma disse, você quer que eu nasça como o único filho numa família rica? Ele nunca vai deixar eu tomar a ordenação monástica. E o Brahma disse, apenas faça o que eu digo. Quando for o momento certo, eu encorajarei os pais deles. Então, apenas aí esse Deus aceitou. Então, o ponto aqui é que Mahakashyapa, numa vida anterior, foi um Deus Brahma no reino da forma.
Mas essa é uma história de deuses, da forma. Mas a história humana, em todo caso, é que a esposa de Kahashapa, ela ficou grávida. E para determinar, naquela época, para determinar se era um menino ou uma menina, eles olhavam se o bebê estava no centro, no lado esquerdo, no lado direito. Se eles estavam sentindo como no lado direito, mas era um sinal que era determinada criança. Então, eles não tinham nenhuma tecnologia para determinar, não era uma ciência para determinar de forma apropriada se era menino ou menina. E a esposa disse ao Brahmani, e ele ficou muito feliz e colocou e arrumou tudo para o parto, e ela tinha tudo que ela precisava. Então, ela tinha remédios e comida, a temperatura ideal. E ela recebeu muitos ornamentos e panos de seda. E também havia músicos, cantores, dançarinos. E ela teve que ficar no andar de cima até o momento de dar à luz a criança. E ela estava sendo muito bem cuidada e tinham muito cuidado com ela. Ela não era ela não podia nem sair do andar que ela se encontrava, do último andar do prédio. No entanto, havia uma coisa particular a respeito dessa criança. Nós falamos das 32 marcas do Buda, certo? E essa criança, ela tinha 7 dessas marcas. Então, eles tinham 7 das marcas de Buda. 7 características. Então, a criança nasceu, o Brahmani ficou muito satisfeito. Então, foi feito como um banquete, uma celebração para o nascimento. E ele foi, então, na árvore People, e ele tinha até mesmo as menores coisas, ele retirou, ele tomou muito cuidado, ele arou a terra ao lado da árvore, com água, mas não qualquer água, com uma água de sândalo. E colocou muitas flores, incensos. E todas as pessoas da vila, ele saiu dando comida, alimentos, roupas. E então, quando ele foi nomear a criança, ele reuniu todos os seus parentes, amigos, e disse, eu recebi esse filho porque eu rezei para aquela árvore, então eu vou chamar ela de Pipali. Então é por isso que as pessoas chamam ela de Pipali. A nascida da árvore. Chamaram a criança de Pipali, que era o Kashyapa, ou nascido da árvore Pipali, da árvore Bodhi. E quando a criança ele cresceu, ele foi ensinado a ler. E ele foi ensinado todas as tradições bramânicas, ele teve que aprender os 4 Vedas, as 18 áreas do conhecimento, e ele se tornou realmente muito... Ele era muito inteligente. E então, um dia, o seu pai pensou, então agora eu tenho uma grande linhagem familiar e eu tenho muita riqueza. Mas no início foi muito difícil ter um filho. E, no geral, nos costumes bramânicos, primeiro você passa os 48 primeiros anos praticando o celibato, e só depois você se casa. Há uma tradição assim. Mas se o meu filho não casar logo, nós não conseguiremos manter a linhagem familiar. Então, ele pediu ao filho. Ele disse ao filho, essa é a maneira como as coisas são, então eu irei encontrar uma noiva para você.
E o filho disse, por que eu deveria ter uma noiva? Eu quero ir para a floresta e praticar austeridades. É isso que eu quero fazer. E como eu disse no ano passado, havia essa tradição das pessoas praticarem austeridades na floresta, havia essa tradição. E ele disse, é isso que eu quero fazer, eu não quero me casar. E o pai disse, mas é importante que a nossa linhagem familiar não seja quebrada, ela precisa continuar. E o filho pensou nisso e disse, se eu irei contra as palavras do meu pai, eu não posso, isso não é bom, mas eu não tenho nenhuma vontade de viver como uma mulher, então o que eu deveria fazer? Então ele teve uma ideia, e a ideia foi, ele foi até o seu pai e disse, por favor, me dê um pouco de ouro do rio Jambo. O rio de ouro Jambo, pensando nos termos de hoje, como nós dizemos isso? Então, esse é um tipo de ouro específico. É um ouro avermelhado. Então, é como um ouro avermelhado. Esse ouro do rio Jambo. Então, eles chamaram um dos empregados e disse para dar tanto ouro avermelhado quanto ele queria do rio Jambo. Então, o filho pegou muito ouro e, sem o conhecimento do pai, ele foi até um ourives e pediu para moldar a imagem de uma mulher, para fazer uma estátua de mulher com aquele ouro. Então, o ourives ele fez uma estátua quase do mesmo tamanho dele. Então, o Pipali mostrou ao pai essa estátua e disse, se você puder encontrar uma mulher tão bela, que é exatamente como essa estátua, como com essa cor de ouro avermelhado, então eu tomo ela como minha noiva. Do contrário, eu não preciso de uma esposa. E essa era a ideia. Ele pensou, ele nunca vai encontrar uma mulher como essa estátua. Então, eu não preciso, se eu fizer isso, não tem nada que meu pai vai poder fazer a respeito. E o pai pensou, bem, ele está tentando fazer de bobo. Não vai haver uma mulher tão bela quanto esse ouro dourado, avermelhado. Não vou encontrar isso. Não vou encontrar uma mulher assim. Então, ele ficou realmente triste com isso. Ele ficou muito desanimado. Ele era um grande Brahmana e tinha muitos estudantes, muitos discípulos brahmanes. E quando eles viram isso, que ele estava tão desanimado, os discípulos disseram, por que você está tão triste? E ele explicou a situação. E os discípulos falaram, não, você não precisa se preocupar com isso. Tem algo que nós possamos fazer. Primeiro, você precisa fazer mais 3 estátuas de ouro como essa. Faz mais 3 estátuas. Então, definitivamente, nós encontraremos uma mulher que se pareça com ela. Então, o pai ele fez exatamente o que os alunos sugeriram. Ele fez mais 3 estátuas exatamente iguais. E quando ele fez mais 3 estátuas que os discípulos disseram, eles se dividiram em grupos. E então, eles tomaram as 4 direções, leste, oeste, norte, sul. Cada grupo foi para um lado. Eles foram para 4 direções e foram para diferentes vilas e cidades. E o que eles fizeram? Eles iam nos mercados, no meio das cidades, nos maiores mercados. Eles colocavam essa estátua de ouro no meio do mercado dessa bela mulher e acendiam incenso, arrumavam flores, tocavam música, símbolos, tambores e assim por diante. E então, os discípulos começavam a fazer um anúncio. Você pedia, vocês precisam vir e fazer oferendas a essa deusa. E se você fizer oferendas a essa deusa, você nascerá numa casta alta. E você se casará numa casta alta. Você terá uma ótima casa.
E não era com quem você casar, o seu marido vai te ouvir. Então, quando eles diziam isso, todas as mulheres mais velhas, as meninas mais jovens, todas corriam para fazer oferendas. Porque se você era uma mulher, você queria ter isso. Então, todas elas iam rezar para a estátua. E a razão pela qual eles faziam isso é que eles usavam a estátua para reunir todas as mulheres. Então, nas mulheres, eles ficavam procurando se havia alguma menina como uma cor dourada. Então, eles faziam todas as mulheres se reunirem. E eles fizeram isso durante muito tempo. E eles não conseguiram encontrar nenhuma mulher que tinha uma cor dourada. E, particularmente, eles foram em todas as 4 direções. Aqueles do leste, oeste, norte, sul, eles disseram que não encontramos ninguém. E eles disseram isso ao Brahmani Pipali. Então, ele ficou muito desanimado. Então, por último, os últimos foram para o oeste. O último grupo. Então, se eles acharam uma menina com cor dourada ou não, eu falarei a respeito disso posteriormente. Falarei disso depois. Por hoje, vamos parar por aqui.